Amigo torcedor do Vasco, respira fundo, porque chegou aquele dia que parecia distante demais até para sonhar. O dia do primeiro jogo da final da Copa do Brasil amanhece diferente, pesado de emoção e leve de esperança ao mesmo tempo. É estranho até colocar isso em palavras, porque durante muito tempo o vascaíno se acostumou a sobreviver, a resistir, a contar histórias do passado como se fossem a única fonte de orgulho. Agora não. Agora, o Vasco está novamente no centro do palco, disputando um título nacional de peso, com o estádio cheio, a atenção do país inteiro e a sensação de que algo realmente mudou. Não é exagero dizer que a ficha ainda não caiu para muita gente, porque ver o Vasco em uma final dessa magnitude, depois de tantos anos, machuca e cura ao mesmo tempo. Existe muito mais em jogo do que 90 minutos de futebol. Existe um clube inteiro tentando se libertar de uma angústia que se arrasta por mais de uma década. Ganhar um título como esse significa voltar a disputar a principal competição continental. Significa olhar para o calendário do ano seguinte com respeito. Significa entrar em campo contra os maiores, sabendo que o Vasco voltou a ser protagonista. Para o torcedor, é a chance de tirar esse peso da garganta, esse grito preso que atravessou rebaixamentos, reconstruções, promessas vazias e decepções seguidas. Não é apenas uma final, é um ponto de virada emocional, esportivo e institucional. O ambiente em torno do clube reflete isso. O Vasco chega para essa decisão com um clima interno que há muito tempo não se via. Os jogadores demonstram confiança. O elenco parece fechado em torno de um objetivo claro e a torcida abraçou de vez essa caminhada. Há uma sensação de leveza estranha para quem passou anos convivendo com tensão permanente. É como se aquela nuvem pesada que pairava sobre São Januário tivesse começado, finalmente, a se dissipar. As coisas estão acontecendo em sequência, quase rápido demais para assimilar. E o vascaíno olha em volta tentando entender em que momento o cenário começou a mudar. Essa classificação para a final, inclusive, veio cercada de debates e ruídos fora de campo, como costuma acontecer quando um clube do tamanho do Vasco volta a incomodar. Presenças nas arquibancadas, comemorações, interpretações exageradas e reclamações surgiram logo depois do apito final. Mas é importante lembrar que tudo foi decidido dentro das 4 linhas, na bola, no jogo jogado. O Vasco avançou porque foi melhor quando precisou ser, porque soube sofrer e competir. O resto é barulho, é incômodo de quem não esperava ver o Cruz-Maltino novamente em uma decisão desse porte. Dentro de campo, o time mostra personalidade. Não é um Vasco que entra acuado ou com medo do adversário. É um time que entende o peso da camisa, que sabe o que representa chegar a uma final nacional e que demonstra vontade de ser protagonista, mesmo jogando fora de casa no primeiro duelo. A postura esperada é de enfrentamento, de coragem, de quem sabe que não chegou até aqui por acaso. O Vasco não quer apenas participar da final. Quer disputar cada bola como se fosse a última. Quer construir vantagem. Quer fazer história. O torcedor também faz sua parte. Os ingressos destinados à torcida vascaína foram rapidamente esgotados, mostrando que, onde o Vasco estiver, haverá apoio. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o clube não joga sozinho. A presença da torcida empurra, dá confiança, transforma ambiente hostil em território de resistência. Isso pesa, isso conta, especialmente em jogos grandes como esse, em que o emocional muitas vezes decide mais do que a tática. Individualmente, o elenco vive um momento especial. Jogadores jovens despontam com personalidade, assumindo responsabilidades que poucos imaginavam meses atrás.
Atletas mais experientes mostram liderança, orientam, acalmam e dão o exemplo nos momentos de pressão. O clima é de grupo fechado, de elenco comprometido com algo maior do que contratos ou interesses pessoais. Existe o entendimento de que essa final pode marcar carreiras, pode mudar histórias e pode recolocar o Vasco em um patamar que condiz com sua tradição. Tudo isso acontece em um contexto mais amplo de reorganização do clube. O Vasco começa a se ver novamente como uma instituição forte, respeitada, com capacidade de planejar o futuro. As conversas sobre estrutura, receitas, investimentos e crescimento caminham junto com o desempenho em campo. Uma final de Copa do Brasil acelera processos, abre portas e muda percepções externas. O clube passa a ser visto com outros olhos e isso influencia diretamente o que vem depois, dentro e fora das quatro linhas. Mas antes de qualquer projeção, o foco está no agora. O primeiro jogo da final exige atenção total, concentração máxima e inteligência emocional. É o tipo de partida em que cada detalhe importa, cada erro é potencialmente decisivo e cada acerto pode ficar marcado para sempre na memória do torcedor. O Vasco sabe disso e entra em campo consciente da responsabilidade, mas também da oportunidade gigantesca que tem nas mãos. A bola vai rolar, o estádio vai pulsar e o Cruz Maltino terá a chance de dar mais um passo nessa caminhada que já é histórica. Enquanto a bola não rola, o que se percebe nos bastidores é um Vasco diferente daquele que o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos. Existe organização, existe planejamento e, acima de tudo, existe uma sensação clara de que o clube voltou a se respeitar. Isso se reflete no discurso, na postura e até no silêncio em momentos estratégicos. Não é mais aquele ambiente caótico em que qualquer detalhe vira crise. O Vasco chega a essa final com serenidade, sabendo que não precisa provar nada para ninguém além de si mesmo. Mas consciente de que a oportunidade que se apresenta pode redefinir o futuro do clube por muito tempo. A preparação para esse confronto foi tratada com seriedade absoluta. O elenco entende o peso da decisão e demonstra maturidade para lidar com a pressão. Não se vê euforia descontrolada nem clima de salto alto. O que se vê é concentração, confiança e vontade de competir em alto nível. Jogadores conversam entre si, trocam ideias, ajustam detalhes e mostram que sabem exatamente onde estão pisando. Esse comportamento é reflexo de um trabalho que começa a dar frutos e que devolve ao Vasco algo que parecia perdido, que é a identidade competitiva. Outro ponto que chama a atenção é a relação entre time e torcida. Existe uma conexão emocional muito forte sendo reconstruída, jogo após jogo. O torcedor voltou a se reconhecer no time, a se ver representado em campo. Não é apenas vencer, é a forma como se vence, é a entrega, é a disposição em cada dividida. Isso cria um laço poderoso, especialmente em uma final, quando a arquibancada deixa de ser apenas cenário e passa a ser parte ativa do espetáculo. O Vasco sente esse apoio e responde com mais intensidade, mais foco e mais entrega. A expectativa para esse primeiro duelo é enorme, porque ele carrega o peso de tudo o que vem depois. Um bom resultado fora de casa muda completamente o cenário, traz tranquilidade e aumenta ainda mais a confiança para a decisão final. Mas, independentemente do placar, o Vasco entra em campo com uma postura clara de quem não vai se esconder. A ideia não é apenas se defender ou esperar o erro do adversário, mas competir de igual para igual. Impor seu jogo nos momentos possíveis e mostrar que chegou à final por mérito.
Dentro desse contexto, alguns jogadores vivem momentos simbólicos. Atletas que passaram por fases difíceis, que ouviram críticas, que foram desacreditados, agora têm a chance de escrever um capítulo marcante com essa camisa. Jovens que surgiram recentemente assumem protagonismo com naturalidade, mostrando personalidade e coragem. Veteranos usam a experiência para orientar, liderar e manter o grupo equilibrado quando a tensão aumenta. Essa mistura cria um elenco competitivo, resiliente e emocionalmente preparado para jogos grandes. Fora das quatro linhas, o clube também começa a colher resultados de escolhas mais estruturadas. O Vasco volta a ser visto como um projeto sólido, com capacidade de crescimento e estabilidade. Isso impacta diretamente no ambiente interno, porque jogadores percebem quando estão em um lugar que oferece respaldo e perspectiva. Essa confiança institucional se transforma em desempenho esportivo, porque um clube organizado facilita o trabalho do elenco e da comissão técnica. É impossível ignorar o simbolismo dessa final para a história recente do Vasco. Durante anos, o torcedor foi obrigado a se apegar ao passado para encontrar motivos de orgulho. Agora, o presente volta a oferecer histórias para serem contadas. Crianças que nunca tinham visto o Vasco disputar uma final nacional agora vivem esse momento. Gerações inteiras se reencontram com o sentimento de expectativa antes de uma decisão, com o frio na barriga que só jogos grandes proporcionam. O primeiro jogo da final carrega tudo isso. Carrega passado, presente e futuro. Carrega frustrações antigas e esperanças renovadas. Carrega um clube que aprendeu, apanhou, caiu, levantou e agora se encontra novamente diante de uma grande oportunidade. O Vasco entra em campo sabendo que nada será fácil, que cada minuto exigirá concentração absoluta e que qualquer detalhe pode fazer a diferença. Mas entra também com a convicção de que está pronto para esse desafio, pronto para competir, pronto para lutar e pronto para honrar a camisa que veste. O clima nos bastidores reflete exatamente isso. Não há clima de despedida nem de fechamento de ciclo, mas de continuidade, de algo que está apenas começando. Essa final é vista como um passo importante dentro de um processo maior e não como um ponto final. O Vasco entende que pode usar esse momento como alicerce para um futuro mais sólido, mais ambicioso e mais condizente com sua história. E é com esse espírito que o time se prepara, sabendo que cada lance desse primeiro jogo ajudará a escrever os próximos capítulos dessa trajetória que voltou a empolgar o torcedor cruzmaltino. A concentração é total, porque o elenco sabe que finais não permitem distrações. Cada treino, cada conversa no vestiário e cada ajuste tático ganha um peso diferente quando se está tão perto de um título nacional. O Vasco chega a esse momento entendendo que não existe espaço para erros simples, para quedas de intensidade ou para desatenções pontuais. A comissão técnica trabalha o aspecto mental com tanto cuidado quanto o físico, justamente para que o time consiga manter o equilíbrio emocional mesmo nos momentos de maior pressão, quando o estádio pulsa e o jogo parece fugir do controle. A postura coletiva será determinante. Mais do que nomes individuais, o Vasco construiu essa campanha com base em um grupo que se doa, que corre junto e que entende a importância de cada função dentro do sistema. Quando um erra, outro aparece para corrigir. Quando alguém cansa, o companheiro dobra a marcação. Esse espírito de solidariedade em campo é o que sustenta o time nos momentos difíceis e o que faz o torcedor acreditar que algo especial pode acontecer. Em decisões assim,
Nem sempre vence quem tem mais talento, mas quem demonstra mais comprometimento. O adversário é forte, experiente e acostumado a jogos grandes, e isso exige do Vasco inteligência para saber quando acelerar e quando segurar a partida. Não se trata de abdicar de atacar, mas de entender os momentos do jogo, controlar o ritmo e escolher bem as batalhas que precisam ser travadas. Um detalhe bem executado, uma jogada bem trabalhada ou uma postura firme defensivamente podem ser decisivos. O Vasco entra consciente de que precisa ser competitivo do primeiro ao último minuto, sem oscilações que comprometam o plano de jogo. Para o torcedor, resta viver cada instante com intensidade máxima, porque finais como essa não aparecem todo ano. A ansiedade, a expectativa e a emoção fazem parte do pacote, mas também existe um sentimento novo de confiança, algo que não se sentia há muito tempo. O Vasco não chega mais como coadjuvante ou como surpresa improvável, chega como um time que construiu seu caminho, que superou obstáculos e que agora tem a chance real de transformar esse momento em algo ainda maior, dentro de campo, lance a lance, jogada a jogada. Tudo isso constrói um ambiente raro no futebol, em que expectativa e consciência caminham juntas. O Vasco não entra nessa final apenas para participar, mas também não se deixa levar por discursos vazios. Existe um entendimento claro de que cada minuto será disputado com intensidade máxima e que qualquer detalhe pode ser decisivo. É com essa mentalidade que o clube se prepara para mais um capítulo dessa decisão, sabendo que a história não se escreve sozinha e que cada lance pode carregar o peso de anos de espera, reconstrução e esperança acumulada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol sul-americano pode estar à beira de um abalo sísmico daqueles que mudam paradigmas, reescrevem hierarquias e inflamam debates. Nos bastidores, cresce o burburinho de que o Vasco da Gama estaria no centro de uma proposta bilionária liderada por ninguém menos que Nasser Al-Khelaifi, o poderoso dono do Paris Saint-Germain. Ainda tratado como rumor, o movimento já é suficiente para causar alvoroço entre dirigentes, torcedores e analistas de mercado que enxergam na possível negociação o nascimento do PSG das Américas. A especulação aponta para um projeto ambicioso que iria muito além de um simples aporte financeiro. A ideia seria transformar o Vasco em uma vitrine global, com investimentos pesados em infraestrutura, base, tecnologia esportiva e, claro, contratações de impacto capazes de recolocar o clube carioca entre os protagonistas do continente. O histórico recente de Al-Khelaifi, conhecido por não medir esforços quando o assunto é visibilidade internacional e competitividade, alimenta ainda mais a imaginação dos vascaínos. Fontes próximas às conversas indicam que o interesse teria surgido a partir do potencial de marca do Vasco, de sua torcida massiva e da possibilidade de expansão do futebol europeu no mercado latino-americano. São Januário, nesse cenário, deixaria de ser apenas um estádio tradicional para se tornar um símbolo de um novo ciclo, conectado a uma rede global de clubes, negócios e intercâmbio de talentos. Naturalmente, o rumor também desperta desconfiança. Há quem questione se um modelo inspirado no PSG funcionaria no contexto brasileiro, marcado por desafios políticos, financeiros e culturais próprios. Outros temem a perda de identidade ou a transformação do clube em mera plataforma comercial. Ainda assim,
O simples fato de o Vasco ser citado em conversas dessa magnitude já representa uma mudança de patamar. Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, alimentadas por silêncio oficial e cochichos estratégicos. Mas, se a proposta realmente avançar, o futebol das Américas pode estar prestes a ganhar um novo gigante, vestido de preto e branco, com sotaque global e ambições sem precedentes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!